Senhor presidente, mesa diretora, colegas, né, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha nesse momento aqui nesse plenário, acompanhando a gente, essa reunião, pela Ax TV também, aí, muita gente acompanha pela Ax Telecom, pela Rádio Difusora Live, as pessoas que estão aí na zona urbana e zona rural, pela rede social, servidores dessa casa, enfim, todos que nos acompanham nesse momento. Primeiro assunto, vou aproveitar o gancho aqui que o vereador Daniel falou sobre essa situação envolvendo, primeiro, o conserto da ambulância, que a gente falou na reunião de Douradinho 2 semanas atrás, mas eu queria, senhor presidente, se possível, no final da minha fala, colocar aqui um requerimento verbal de situações desse final de semana, de hoje, na verdade, então não foi possível fazer o requerimento antes, que envolvem saúde. Eu gostaria que depois o senhor permitisse no final da minha fala. Primeiro envolve a van, que o Daniel acabou de fazer referência, que está estragada mais uma vez, né? Já estragou algumas vezes, então estou fazendo um requerimento também. Já eu falei, até conversei mais cedo com o Daniel sobre isso, antes da reunião aqui. E o outro caso, esse lá de Douradinho, e o outro caso está nas redes sociais. Eu falei com a moça, com a esposa do rapaz, hoje, ou os colegas devem ter visto também, envolve a ambulância do município, né? Ela colocou na rede social, eu falei com ela, inclusive, depois, mas ela, a esposa do rapaz, a saúde de Machado não pode depender apenas de uma ambulância. É com muita revolta e o coração apertado que venho manifestar meu repúdio ao descaso com a saúde pública do município. É um absurdo inaceitável que uma cidade do nosso tamanho dependa de apenas uma ambulância para atender toda a população. Hoje, meu esposo, que está acamado e totalmente dependente de transporte adequado, perdeu uma consulta médica essencial simplesmente porque não havia ambulância disponível para buscá-lo em casa. Eu vou resumir o restante da nota aqui, porque eu falei com ela e tenho as informações desse desabafo dela com razão, porque, segundo a esposa do rapaz, ele tinha uma consulta às 9 da manhã hoje, que é um retorno pós-cirurgia, um retorno, e ela ligou na Secretaria de Saúde por volta das 7 da manhã, já tinha feito isso na semana, mas hoje de manhã, para confirmar a ambulância, porque o marido e eles não tinham condição de ir até a consulta com o ortopedista, a ambulância não foi, estava atendendo uma urgência e a informação que ela recebeu é que os outros veículos estão quebrados, estão problemas mecânicos, por isso só tinha uma funcionando e essa que estava funcionando estava atendendo uma urgência. Então, por isso, senhor presidente, gostaria no final colocar essa situação para saber de que fato sobre essas ambulâncias, elas estão com problemas, elas não estão funcionando, há quanto tempo, por qual razão, se elas estão em oficina e as providências estão sendo tomadas. Às vezes as pessoas vão entrar num assunto rapidamente aqui, não é o principal é o desabafo da cidadã em razão de uma chateação envolvendo o esposo que precisava dessa consulta e por essa razão não conseguiu consultar hoje cedo. Nós trouxemos uma ambulância através do deputado Noraldino Júnior recentemente agora. Foram várias emendas e entre elas uma envolveu um veículo desse tamanho. Podem vir tantas outras ou chegar aí nos próximos meses, outras chegaram, mas se de fato essas ambulâncias estiverem quebradas, se de fato uma só estiver funcionando, aí não adianta buscar emenda ou trazer ambulância ou falar sobre a questão de buscar recursos se não tem manutenção, mas eu aguardo uma posição oficial por parte do setor responsável. Então, por isso, gostaria no final, senhor presidente, já até porque isso foi hoje, esses dois casos, o senhor colocasse daqui a pouco votação esse requerimento. Agora, sobre um pedido de moradores, eu estive no local, Rua Joaquim Paulino da Costa, a continuação da Joaquim Paulino da Costa, um matagal na rua, na região central da cidade de Machado, há meses. Eu fiz contato, inclusive, com o pessoal que faz esse trabalho, a informação que eles vão fazer em breve. Além do buraco, quem tiver a curiosidade de passar pela Joaquim Paulino da Costa, Erivelto está exagerando um pouco, então eu gostaria que o curioso, né, passasse lá pela Joaquim Paulino da Costa, ali na região próxima à Vila Assunta, na continuidade da Joaquim Paulino da Costa, para ver que situação que está aquela rua, parece um abandono de meses e meses, então fiz uma indicação. E sobre requerimentos, colegas vereadores, alguns, que o tempo será suficiente para falar aqui,
A gente segue acompanhando a questão do SAI, não acabou no processo da semana passada, não, outras situações aí, mas não vem o caso aqui, nesse momento, falar. Agora, em relação, eu também fiz outro requerimento. Agora, um outro requerimento requer informações sobre a profissional que foi trocada no PSF do Santa Luísa, que eu tinha falado aqui na tribuna, mas não tinha feito o requerimento ainda. Também outro requerimento em relação a informações sobre terrenos sujos localizados no Morro do Santuário, ali na Celso Sidney Gambi, uma situação complicada e perigosa para os moradores que moram ali, dos dois lados, da Celso Sidney Gambi e lá do outro lado, na vila, parte ali da Vila do Céu. Um dos terrenos já foi limpo, pertence a um empresário da cidade de Machado, foi limpo recentemente, está limpo lá. Outros terrenos, parte terreno público pertencente ao município e parte de um cidadão, ou seja, de particular. Então, os moradores estão reclamando que faz muito tempo que está sujo, muito tempo, e os moradores têm toda a razão em reclamar que sejam tomadas providências, doa a quem doer. Senhor presidente, gostaria de saber se é possível colocar os requerimentos verbais, já que são situações dessa segunda-feira. O vereador Elivelton, vou colocar e vou deixar hoje, né, para ser como se diz, disponível com todos os vereadores, para que todos tenham direito de fazer o requerimento, para ser justo com todos os vereadores. Coloco o pedido do requerimento do vereador Elivelton em discussão. Coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Então, os vereadores que tiverem requerimentos hoje que quiser sugerir na tribuna está liberado. Obrigado, senhor presidente. São requerimentos que não fogem ao protocolo, porque são fatos dessa segunda-feira. Gostaria de agradecer e lembrar que são dois requerimentos. Um envolve a van do distrito de Douradinho e o outro envolve essa questão da ambulância, que foi colocada, inclusive, intensamente nas redes sociais e com total razão da pessoa que colocou. Obrigado. Boa noite a todos.